Olá! Existe uma contradição enorme quando a gente olha para o Rio Grande do Sul. Pensa bem, é o estado com a segunda maior hidrovia do Brasil, só perde para a Amazônia. E, ao mesmo tempo, sofre com rios superpoluídos e até crise de abastecimento. Como é que pode, né? É justamente esse paradoxo que a gente vai analisar hoje. Então, para começar, vamos mergulhar de cabeça nesse paradoxo. De um lado, temos essa riqueza hídrica toda, um potencial gigantesco. E do outro, bom, a realidade é bem dura. Uma crise que impacta a vida de todo mundo. Olha só que coisa. Quando a gente fala em potencial, é algo incrível mesmo. Imagina só, ter um transporte de carga bem mais barato usando os rios, poder bombar o turismo náutico, até melhorar a mobilidade nas cidades. Seria fantástico. Mas aí, a gente bate de frente com a realidade, e ela é bem diferente. Rios super importantes como os Sinos, o Gravataí e o Caí estão lá estampados em rankings nacionais dos mais poluídos. E o resultado? Uma desconfiança que só cresce sobre a qualidade da água que está chegando na torneira de casa. E o mais curioso é que isso nem é uma ideia nova, sabe? Longe disso. Lá nos anos 60, 70, era super comum as pessoas viajarem de barco entre as cidades. O próprio mercado público de Porto Alegre, um ícone, dependia totalmente dos rios para ser abastecido. A pergunta que não quer calar é: o que foi que aconteceu para a gente andar tanto para trás? Pois é, no meio de todo esse cenário de decadência, apareceu uma luz no fim do túnel. Uma solução que parecia perfeita, sabe? Uma lei supervisionária pensada exatamente para proteger e dar uma nova vida para esses rios. E olha que interessante, o Rio Grande do Sul foi pioneiro nisso. Lá em 1994, criou a chamada Lei das Águas, um sistema completíssimo para gerenciar a água. A Lei Gaúcha era tão boa, mas tão bem feita, que só 3 anos depois, em 97, o governo federal usou ela como modelo para criar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, o Estado realmente saiu na frente de todo mundo. E a lógica por trás desse sistema é genial, na verdade. Era basicamente um ciclo de 4 passos bem amarradinho. Primeiro, formar comitês com a participação da sociedade. Segundo, esses comitês iam criar os planos para recuperar cada bacia. Terceiro passo, e aqui está o pulo do gato, cobrar das empresas que usam a água. E o quarto, pegar essa grana e usar para bancar os projetos de recuperação. Um sistema que no papel parecia perfeito, né? Mas é aqui que a coisa começa a complicar. A lei é de 1994. Os planos de bacia, que eram um segundo passo, só ficaram prontos em 2014, 20 anos depois. Esse atraso todo já era um sinal de alerta gigante de que aquela promessa toda estava em perigo. E é isso que nos traz para o coração do problema. A gente tinha uma lei considerada modelo, perfeita. Por que então ela não funcionou na prática? O que deu errado? Essa frase aqui resume a situação de um jeito bem doloroso. Nós fomos pioneiros e não cumprimos a lei até hoje. É uma confissão, né? Deixa claro que o problema nunca foi a falta de uma lei, mas sim a falta de colocar ela para funcionar. O ponto central é esse. Imagina um carro. O motor do sistema nunca foi ligado. Aquela terceira etapa, a mais importante, de cobrar pelo uso da água para gerar o dinheiro, ela simplesmente nunca saiu do papel. E sem dinheiro, o resto todo ficou parado, travado. Lembra daqueles planos de bacia que levaram 20 anos para ficarem prontos? Pois é, eles são super detalhados, têm metas para reduzir poluição da indústria, do esgoto de casa, da agricultura, tá tudo lá. Só que sem o dinheiro para fiscalizar e executar, eles viraram o quê? Apenas documentos guardados numa prateleira, sem efeito prático nenhum na qualidade da água. E claro, quando os planos ficam só no papel, as consequências no mundo real são bem sérias, tanto para o meio ambiente quanto para a vida das pessoas. Dá uma olhada nesses dados. Eles mostram bem o tamanho do problema. O último grande estudo do IBGE sobre isso, que é de 2010, já era um baita susto. Ele mostrava 3 rios gaúchos no top 10 de mais poluídos do Brasil. Os Sinos em quarto, o Gravataí em quinto e o Caí em oitavo. E o pior é que de lá para cá a situação não mudou muito. E para piorar tudo, ainda tem um desperdício gigantesco. Pensa nisso. A estimativa é que até 60% da água, 60%, que é tratada com custo super alto, se perde no meio do caminho por causa de vazamento e problema na rede. E adivinha quem paga essa conta? A população, claro, paga por uma água que nem chega na torneira. Juntando tudo isso, é óbvio que gera uma desconfiança geral. No fim das contas, a dúvida que fica na cabeça de muita gente é uma só. Dá para confiar na água da torneira? A verdade é que hoje, muita, mas muita gente mesmo não se sente segura para consumi-la.
E qual a consequência direta disso? Um boom no consumo de água mineral. Quem pode pagar, compra galão, compra garrafinha, e isso acaba criando uma baita injustiça social, né? O acesso a uma água segura, potável, vira uma questão de quanto dinheiro se tem no bolso. Ok, o cenário é bem grave. A pergunta então é: e agora? O que falta fazer? Qual é o caminho para a gente sair dessa situação? Olha, a conclusão que se chega é bem clara. O Brasil, e o Rio Grande do Sul em particular, têm leis ambientais que são ótimas. O sistema não está quebrado, ele só não está sendo usado. As próprias autoridades que deveriam fazer a roda girar não estão fazendo. Então, o caminho para frente passa por aí. É preciso botar para funcionar os órgãos de controle que já existem, como os comitês de bacia, os conselhos de meio ambiente. E o mais importante de tudo, é preciso que a sociedade participe mais, pressione mais, para exigir que a lei, que está aí há décadas, finalmente saia do papel e seja cumprida de verdade. E a gente termina com essa reflexão. O diagnóstico está claro. As ferramentas, as leis, elas existem. A grande questão que fica no ar é o que realmente falta para transformar essa lei em ação e garantir o futuro das nossas águas.